Quero que você abra a sua Bíblia no Salmo 119 e 105. Salmo 119, 105 até a 112. Você que está presente também na transmissão, Salmo 119, 105 a 112. Obrigado pela presença de cada um. Hoje eu quero falar sobre a palavra do Senhor, né? E por conta do quê? Segundo domingo do mês de dezembro, nós comemoramos o Dia da Bíblia. Dia da Bíblia. Qual o intuito desse Dia da Bíblia? É que cada um de nós possamos sempre ser estimulados a ler, reler, né, a Bíblia e fazê-la leitura diária para a nossa vida. E esse Dia da Bíblia foi instituído justamente para promover essa leitura. Assim como nós tivemos o batismo, né, e falamos assim aos pais da necessidade e também, né, da orientação, né, em que ensinar aos filhos, né, essa questão da palavra. Isso não é somente para os filhos, mas é para nós também. Não é só ler a Bíblia, aprender a ler a Bíblia significa também aprender a entender a Bíblia, estar disposto de uma maneira em que essa Bíblia possa entrar na mente, no coração de cada um e dela gerar frutos e frutos mais ainda. Então, Salmo 119, 105 a 112 diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios. Ensina os teus juízos. Estou de contínuo em perigo de vida. Todavia, não me esqueço da tua lei. Armam ciladas contra mim os ímpios, contudo não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque me constitui o prazer do coração. Induz o coração a guardar os teus decretos para sempre até o fim. Devemos considerar a palavra muito importante para a nossa vida. Não qualquer palavra, mas em especial a palavra de Deus. E devemos agradecer pela palavra de Deus. Agradecer porque ela é a responsável por chegar uma mensagem de salvação até nós. Sim, alguém falou dela para nós. E é justamente por alguém falar, porque esse alguém também foi influenciado pela palavra, foi ensinado pela palavra, até que ela um dia pudesse chegar até você. Eu recordo que no meu tempo de criança, eu ouvia um programa chamado A Voz do Evangelho. Ele era apresentado às 7h55, lembro até hoje, na Rádio Cultura de Araraquara. Eu passando o rádio ou tomando café, eu ouvia aquele programa, mas eu não sabia nem o que era crente. Mas eu achava interessante, porque o tom de voz que a pessoa usava, depois eu vim conhecer essa pessoa, e as mensagens que elas falavam, era de certa forma, algo que trazia tranquilidade e paz ao coração, mas eu não sabia por quê. Posteriormente eu vim conhecer o dono da voz, e essa pessoa foi uma pessoa que muito me ajudou na vida cristã, né? Inclusive, vocês conhecem a filha dele é esposa do pastor Altamiro, né? A Neuza. Então o pai dela era presbítero Galvão, que fazia todos os dias esse programa.
E ele falava dessa palavra. Eu recordo que quando eu cheguei na igreja, o primeiro versículo que eu aprendi na escola bíblica dominical foi: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E é interessante então, essa Bíblia que é luz, e é por isso que eu quero colocar nesta noite, nesse dia, melhor, nesta noite, né, nesse domingo que nós falamos que é o dia da Bíblia, comemora-se o dia da Bíblia, falar, né, de alguns resultados dessa palavra para nós. E você pode atestar isso na sua vida, ou na vida também daqueles que estão aqui. Primeiro, aquilo que ela coloca no Salmo 119, versículo 105. A palavra é palavra que ilumina nossa trajetória. Se você olhar para a sua vida passada, você pode muito bem ver a diferença que era ter a palavra de Deus e não tê-la. E isso é justamente a diferença que ela mostra e demonstra para aqueles que receberam essa palavra. É por isso que essa palavra ela tem que ser lida. É por isso que essa palavra tem que ser ensinada. É por isso que essa palavra ela tem que ser dita, né? Naquela parte em que nós falamos de Jesus Cristo também. Então, dos resultados da palavra para nós é que ela ilumina a nossa trajetória e marca muito mais ainda quando nós somos apresentados ao caminho, à verdade e à vida. E aí que ela então produz uma outra realidade da nossa vida, além de ser luz, né? Porque você pode muito bem saber, imagine hoje, se nós não tivéssemos luzes aqui. Certamente você que está nos assistindo também teria dificuldade, porque nós não teríamos transmissão. E se tivesse até câmera, mas não tivesse as luzes aqui, ou outras luzes aqui, seria muito difícil, né? Fica muito desinteressante. Então eu quero dizer para você, a palavra que ilumina a trajetória é como luz. Uma luz num caminho, uma luz que nos ajuda, uma luz que nos ajuda a acertar o caminho, porque sem ela é fácil errar, sem ela é fácil tropeçar, sem ela é fácil você ir pelo caminho errado. Se você certamente já dirigiu, você que dirige, ou você que também não sabe o caminho, mesmo indo a pé, quando acaba a luz, você fica temeroso, porque pode errar, pode tropeçar e pode dar em um local ruim. Por isso, a palavra é luz. E a palavra também, um outro resultado que ela faz na nossa vida, é que ela vivifica. Tá? Verso 107, ela fala: estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor. O salmista entende que no momento de aflição, no momento de temor, no momento em que tudo vai mal, essa palavra, ela muda. Ela tem um poder de dar vida. Ela tem um poder de realizar algo de vida na vida das pessoas. E é por isso que esse resultado é mais que sentido quando você se defronta com a palavra que traz o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Além de dar a possibilidade de uma vida eterna, ela te conduz também a uma vida melhor. Vamos dizer, ao caminho da vida. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então esse é um resultado da palavra. Agora, o que eu e você temos que fazer? Nós não discordamos de que essa palavra realmente, que a Bíblia nos traz, é uma palavra boa, é uma palavra que ilumina, é uma palavra que dá vida. Mas muitos aproveitam isso. Muitas pessoas tiram o maior proveito dessa palavra que dá vida, essa palavra que ilumina. Certamente, nós vemos que alguns sim, tomam essa realidade importante para a sua vida, mas outras não. E é por isso que essa palavra também, esse salmo, esse trecho que nós lemos, demonstra o que eu e você devemos estar realizando, para que ela possa cumprir com esses resultados na nossa vida, e consequentemente trarão também resultado para a vida de outras pessoas. Por isso que eu e você precisamos fazer diante desta palavra.
Esse Salmo, verso 106, ele fala a questão de guardar, e ele até diz o seguinte, ele coloca um guardar mais afirmativo ainda, ele fala que ele jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. É interessante, né, que palavra parece que hoje em dia não tem mais tanta validade quanto tinha antigamente. A gente às vezes vê filmes, né, quando fala para se jurar na frente do juiz, principalmente nos filmes americanos, tem, né, a pessoa leva, né, o meirinho leva lá a palavra de Deus, fala para ela colocar, né, a mão sobre a Bíblia para fazer o juramento, porque isso seria uma afronta ao Senhor. Mas para alguns isso é quase que nada. Infelizmente, hoje, muitas pessoas não vê o valor daquilo que a gente promete. Muitas pessoas, né, que vieram aqui, e vocês já até viram isso, né? Pessoas que vieram aqui, pessoas que trouxeram seus filhos aqui, às vezes trazem apenas por trazer, mas esquecem dos seus compromissos. Muitos daqueles que também vieram aqui, né, professaram a sua fé, foram batizados, esquecem dos seus compromissos. Agora, este salmo, ele fala de um salmista que ele fala assim: eu jurei, e eu confirmei esse juramento, de guardar os seus retos juízos, ou seja, de guardar a sua palavra, de guardar aquilo que o Senhor determinou para a minha vida. Então, eu e você precisamos guardar essa palavra, precisamos guardar essas determinações que Deus coloca na Bíblia para mim e para você. E eu vejo assim, a importância disso é que só nós temos que ganhar com tudo isso. Muitos daqueles que ignoram a palavra não têm um bom fim. Por isso, guardar a palavra é muito importante. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos fazer. Então, vamos repetir? Guardar a palavra. Muito bem. Agora, segunda ação nossa. Então, primeiro é guardar a palavra, segunda ação nossa. Versículo 108. Ele louva ao Senhor pelo que Ele fez, né? Pelo que o Senhor fez. Versículo 108 diz: aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios. Se você olhar nos versículos anteriores, ele fala muito da palavra, e ele louva a Deus pelo que aconteceu, e ele vai colocando todos esses louvores diante do Senhor, pelos feitos do Senhor na sua vida. Então o que nós precisamos fazer? Nós precisamos reconhecer a ação de Deus na nossa vida e continuar pedindo ao Senhor que nos ensine. Às vezes nós só ficamos pensando assim, aquilo que o Senhor pode fazer, aquilo que o Senhor pode fazer através da minha oração, mas às vezes nós esquecemos de agradecer pelo que Deus colocou. Em nosso culto a gente tem, né, esse costume de a gente colocar os testemunhos diante do Senhor, de louvar a Deus pelo que Ele fez. Então nós precisamos louvar ao Senhor pelo que Ele fez, tá? Louvar pela sua palavra. Louvar é muito importante, porque é o reconhecimento da ação dEle, e reconhecemos também o amor e cuidado que Ele tem por nós, e também tem essa disposição. Às vezes quando a pessoa recebe muito de Deus, ela começa a esquecer dele. E aqui o salmista, ele não faz isso. Ele fala assim, que ele louva, agradece, e ele sempre pede ao Senhor que possa continuar ensinando sobre o seu juízo. Lá ele fala que ele jura, né? E ele confirma esse juramento de guardar os seus retos juízos. Mas ele pede aqui para que Deus possa estar continuando a ensinar esses retos juízos. Ou seja, não é assim, eu já aprendi. Não, eu aprendi e quero continuar aprendendo da sua palavra. Então, esta é mais uma ação que nós devemos ter para com o nosso Deus. Primeiro é guardar a palavra, o segundo é louvar ao Senhor pela palavra. Então, vamos repetir? Louvar ao Senhor pela palavra. E continuar pedindo que o Senhor nos ensine.
é dupla, né? Essa dupla ação que Deus, né, deseja de nós, louvar pelo que Ele já fez para a nossa vida e continuar pedindo para que Ele nos ensine através da Tua Palavra. Outra ação, versículo de número 109, né? A palavra não deve ser esquecida. E ele diz assim: estou de contínuo em perigo de vida, todavia, não me esqueço da tua lei. Olha só, perigo de vida. Tem gente que quando tem um perigo, fica tão aflito que esquece que tem Deus, acha que ele está perdido e esquece até de clamar ao Senhor. Aqui o salmista, ele não faz isso, ao contrário, ele diz, né, que ele não esquece, mesmo que está em perigo de vida, ele não esquece da lei do Senhor. Então veja, quando nós falamos, né, dia da Bíblia, quando falamos da palavra, nós falamos da palavra também em meio à situação emergencial. Tem um auxílio emergencial, né? Mas essa ação de Deus emergencial é muito maior que qualquer auxílio. E o salmista conhece muito bem, que ele fala que mesmo em perigo de vida, ele lembra ainda da palavra. Tem gente que quando está em perigo de vida, às vezes renuncia a Deus e vai buscar outra coisa. Ou esquece de Deus. Esse não. Esse, ele lembra que a palavra não é esquecida, mesmo em situação de emergência. Então, lembre-se sempre da palavra do Senhor, mesmo nas situações mais difíceis, tá? Então vamos repetir: a palavra do Senhor não deve ser esquecida. Muito bem. Outra coisa também que a gente pode ver como uma ação importante da palavra de Deus na nossa vida, né, é mais ou menos igual essa última que nós falamos. Versículo de número 110, ele fala: armam ciladas contra mim, mas ele diz: eu não desvio dos teus preceitos. Ou seja, siga a palavra de Deus, apesar das armadilhas que fazem contra você. Eu conversei já com várias pessoas, e as pessoas me falaram, né, acerca da dificuldade que ela tem em seus trabalhos, né, dizendo assim, que muitas pessoas ficam maquinando e armando contra os cristãos. Eu falei, realmente isso é uma dificuldade. E tem gente que quando se vê nessa dificuldade, ao invés de demonstrar uma atitude cristã, faz justamente o contrário, se faz como um ímpio. Então aqui, o que nós precisamos fazer? Qual é a nossa ação? Armam ciladas contra mim, mas eu não vou desviar dos seus preceitos. Eu não vou jogar o jogo do ímpio. Eu não vou jogar, né? Tem aquele ditado que as pessoas falam assim: você joga no time dele, aí você vai ganhar. E não é só questão de escolher time, é o seguinte: faça aquilo que ele quer que você faça. Mas irmãos, às vezes o que a pessoa quer que eu faça é incompatível com a palavra. Então devo ficar com a palavra, mesmo quando há ciladas. Não desviarei dos teus preceitos. Então, a palavra de Deus nos dá esse sustento. Então o que eu tenho que fazer? Seguir a palavra, mesmo que haja ciladas contra mim. Então vamos repetir? Seguirei a palavra, mesmo que haja ciladas contra mim. E é isso. Não deixe de se vencer pelas armadilhas, mas com a palavra, enfrente essas ciladas. E a outra coisa que a gente pode ver é que a palavra deve ficar no coração com muito prazer. E é interessante, né, que o verso 111 e 112 fala muito bem essa questão. Ela fala que a palavra tem que estar com muito prazer em meu coração. Mas veja, o coração, a palavra também ensina, né, que o coração, ele é enganoso, né? Enganoso é o coração, nos ensina também a palavra.
Então, será que a palavra entra fácil no meu coração? Será que a palavra está fácil, assentada no meu coração? Às vezes a gente pensa que está, a gente relaxa e a gente tem problema. Então, verso 111, 112, ele fala a questão, de que esta palavra ele tem que estar no prazer, mas eu tenho que também colocar no meu coração a intenção firme de que ela precisa estar assentada no meu coração. Mas como assim? Como que pode acontecer isso? Essa realidade é o que precisa acontecer, por quê? Porque nós temos de um lado o tentador, nós temos de um lado o inimigo, que quer que a palavra não prolifere na nossa vida, e não se assente. E é por isso que eu tenho que colocar essa palavra com força. Hoje eu estou com preguiça de ler a palavra. Resista a essa preguiça, vá e leia, porque ela tem que ficar com prazer no seu coração. E muitas vezes a coisa prazerosa, quando ela fala contra aquilo que nós precisamos realizar, às vezes não é gostoso. Por isso eu tenho que induzir o meu coração a aceitar essa palavra, para que depois você mais para frente você fala assim: nossa, a palavra realmente foi boa para mim, ela me ajudou, ela me auxiliou, ela me ensinou, ela me corrigiu. Por isso, meus queridos, nós precisamos lembrar que essa palavra que nós lemos de Deus na Bíblia é riqueza para a nossa vida. Assim, a palavra deve ficar com muito prazer no nosso coração, mas você deve fazer o esforço de assentar essa palavra no seu coração. Então vamos lá? A palavra deve ficar no meu coração com muito prazer, mas eu devo induzi-lo a reconhecer essa palavra do Senhor. Por isso, meus queridos, que essa palavra do Senhor, tá? Quantos tem a palavra nessa versão? Nessa versão não, nesse tipo, aqui. Quem está com a palavra de Deus escrita aí, impressa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E quantos tem essa versão? 1, 2, 3, 4. Muito bem, muito bem. Nós vemos aí, a variedade de tipo hoje que a gente pode ter. Antigamente, só o sacerdote tinha. No tempo de Lutero, antes da reforma, só alguns sabiam da palavra. Hoje você tem o privilégio de saber ler, e o privilégio de ter a Bíblia em tantas versões, e em tantos tipos. Use-a, ame-a, e deixe ela entrar no seu coração, e seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que esse dia da Bíblia possa fazer de você sempre uma pessoa que a lê, que reflete e que com muito prazer e alegria você a tem, e que ela produza muito fruto na sua vida. E lembre-se, você não está sozinho, tá? O Espírito Santo é aquele que ilumina, e o Espírito Santo está para lembrar também muitos dos ensinos da palavra do Senhor. Mas também lembremos de Jesus que está conosco até os finais dos tempos. Amém? Vamos orar e depois nós vamos cantar um hino. Senhor Deus, nós colocamos, ó Pai, diante de Ti, nesse instante, que o Senhor, ó Pai, nos dê alegria sempre de ler a Tua palavra, de aprender dela, ser ensinado sempre com ela, e sempre nós louvemos a Ti, pelos resultados que ela, Senhor Deus, realiza, de iluminar o nosso caminho, de vivificar a nossa vida através do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e também de demais ensinamentos que nos ajudam a viver vida segundo o Teu querer.
Ajuda-nos, Senhor Deus, a valorizá-la, a lê-la, a compreendê-la e a também passar esses ensinamentos adiante, Senhor. Cuida, ó Pai, de cada um de nós. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.